Muito bem, meus caros. É um prazer estar aqui para um novo vídeo. E antes de entrar no nosso assunto de hoje, quero lembrar a todos vocês que há mais ou menos 15 dias eu abri inscrições para 2 cursos: o Bases da Criação Literária e o Conto, Teoria e Prática. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para a página em que vocês podem verificar os temas das aulas e todas as outras informações. Mas é importante lembrar que só neste semestre eu estou oferecendo um desconto de quase 30% para quem se inscrever nos 2 cursos. E uma outra questão importante: a inscrição garante que você tenha acesso ilimitado aos 2 cursos. Tá certo? Muito bem. Mas vamos ao tema do nosso vídeo. Eu costumo dizer aos meus alunos, e também a todos que me pedem conselhos sobre como escrever, que um dos erros mais comuns que o escritor pode cometer, um erro não só comum, mas grave, é não prestar atenção na realidade à sua volta. Ou seja, é menosprezar o seu microcosmo, a sua pequena realidade, na qual muitas vezes tudo parece medíocre e nada parece ter importância. Eu, inclusive, costumo contar a história do aluno que virou para mim e disse: professor, eu quero escrever, mas eu quero escrever sobre a Batalha de Lepanto, sobre as cruzadas, sobre as guerras púnicas, sobre as grandes descobertas marítimas. E eu quero escrever sobre esses temas porque a minha vida, aqui na cidadezinha em que eu moro, a minha vida é completamente desinteressante. Aqui não acontece nada digno de ser contado. E, na verdade, ele completou: aqui nunca acontece nada. E eu respondi para ele que, claro, ele poderia aí escrever sobre todas essas batalhas, sobre todas as aventuras, mas que isso iria exigir dele uma pesquisa tremenda, iria exigir talvez anos de pesquisas. E pesquisas que talvez até obrigassem ele a viajar para visitar bibliotecas, para visitar museus, e que talvez ele até pudesse fazer tudo isso sem nenhum problema, mas que eu achava que ele cometia um grande erro desprezando o que estava próximo dele. Por quê? Porque o drama do ser humano, a complexidade da existência humana, bom, esse drama está em todos os lugares, em todas as situações. E lembrei para ele, inclusive, o que o Flaubert dizia, que há uma parte de todas as coisas que continua inexplorada, que até nas coisas mais triviais, mais simples, existe algo que ainda é desconhecido. Ou seja, dizendo de outro modo, o que faltava a esse meu aluno era a disposição de olhar de maneira atenta para o cotidiano, para o microcosmo dele. Se ele prestasse atenção, ele certamente encontraria histórias interessantes ou, quem sabe, até incríveis para contar. É claro que esse tipo de comportamento mostra também uma relativa insegurança, ou pelo menos uma incerteza em relação ao valor dos nossos pensamentos e da nossa forma de observar a realidade. E é compreensível que seja assim. Por quê? Porque nós não somos educados para dialogar com nós mesmos, no silêncio, na solidão. A escola, a família, elas raramente preparam para a vida intelectual, para uma vida mais introspectiva.
Ao contrário, a família, a escola, elas estão sempre nos impulsionando para o que está fora de nós. E nós passamos aí a infância e a juventude sendo treinados principalmente para a vida pública. É claro que se nós não somos educados para o diálogo interior, para o diálogo com o nosso próprio eu, bom, é evidente que vai ser sempre difícil vencer a timidez ou vencer a resistência daquela parte do nosso eu que está sempre duvidando de nós mesmos, duvidando da nossa capacidade de ter um olhar pessoal a respeito da vida, a respeito das outras pessoas. Bom, e essa insegurança, ela acaba se refletindo num comportamento que muitos de nós ainda têm. Né? O comportamento de acreditar que só os intelectuais referendados pela mídia, só eles é que podem refletir e dar a sua opinião a respeito de tudo o que acontece. Ou seja, muitos de nós introjetaram esse complexo de inferioridade. E introjetaram de tal maneira que têm medo de fazer, até mesmo de forma privada, de forma particular, o julgamento do seu meio, da sua realidade e também do que se passa no seu interior. Bom, mas aí você pode virar para mim, né, e dizer: tá certo, professor, mas como eu posso saber se o que eu penso, se o que eu tenho a dizer é relevante? Se tem alguma importância? Por que a minha opinião seria importante numa época em que todos consideram as suas opiniões não só importantes, mas até mesmo imprescindíveis? Por que a minha opinião seria importante numa época em que a TV, a internet, o rádio estão repletos de pessoas dando a sua opinião sem parar? E a minha resposta para você seria muito direta e muito clara. Nós não temos como saber se as suas ideias são importantes. Mas é exatamente por isso que você precisa expressar a sua opinião, a sua ideia. E se você não se sente, por algum motivo, preparado para expressar o seu pensamento em público, se você não se sente seguro para mostrar para todo mundo as suas histórias, os seus poemas, as suas reflexões, o que é então o melhor que você pode fazer? O melhor que você pode fazer é escrever. Escrever sem esperar o julgamento dos seus contemporâneos. Escrever porque você sente necessidade de escrever. Escrever porque a escrita é uma forma de você descobrir tudo o que continua inexplorado na vida, nas coisas, nas pessoas. Escrever por quê? Porque a escrita é uma forma de continuidade do nosso ser. É uma forma também de você superar a sua insegurança, superar o seu complexo de inferioridade. E passo a passo, refletindo, investigando, escrevendo, você vai formar a sua própria vida intelectual. Passo a passo, você vai aprender a olhar para você mesmo. E o melhor exercício para aprender a observar a riqueza do cotidiano e o que se passa no nosso interior é escrever um diário. Quando eu falo para os meus alunos sobre a importância de se manter um diário, eu percebo que alguns dão um sorrisinho assim meio irônico, como se eu estivesse dizendo
que eles precisam aí comprar um caderno de capa de madrepérola, né, ou cor-de-rosa, e começar o texto todos os dias com aquela frase clássica, né, das historinhas românticas. Meu querido diário, hoje eu visitei o meu jardim e as flores estavam lindas. Mas não é nada disso, né? Apaguem essa imagem falsa da cabeça de vocês. O diário é um gênero literário tão nobre quanto qualquer outro. Né? Tão nobre quanto o romance, tão nobre quanto o conto. E num diário nós registramos, sem dúvida, sentimentos, decepções, alegrias, mas principalmente reflexões, fatos do dia a dia, comentários sobre a vida. Desculpem. Sobre a nossa interação com as pessoas, enfim, a forma como o nosso eu se relaciona com todos os aspectos, com todos os elementos da vida. E se o diário não é comum na cultura brasileira, bom, isso mostra só o quanto nós não temos o hábito de refletir e de dar importância para a nossa vida interior. Num país complexo como o Brasil, de culturas tão diferentes, de instituições frágeis e de história mal estudada, diaristas inteligentes que buscassem inspiração, por exemplo, no diário íntimo do Amiel, né? Ou no diário do Samuel Pepys, né? Ou no Zibaldone, do Leopardi. Bom, eles ajudariam enormemente a compor um amplo painel da sociedade, da política, da literatura, da nossa intimidade, né, da vida cotidiana. E as gerações futuras utilizariam esses diários para conhecer as suas raízes, para ampliar as suas reflexões e também para perceber que o homem, no fundo, é sempre o mesmo. Né? E que, sob determinados aspectos, não há nada de novo sob o sol. Mas há outros motivos, igualmente importantes para você manter um diário. Um diário privado, que só você lê. Por exemplo, o diário, antes de tudo, é uma forma de refletir sobre os nossos problemas, sobre os limites que a vida impõe para todos nós. Então, ele é um exercício de autoconhecimento. Por quê? Porque ali, naquelas páginas, você faz o retrato da sua vida interior, né? Das suas aventuras interiores. Escrever um diário também vai servir para despertar a sua autoconfiança. Né? Pense que todos os dias você vai estar ali, livre, diante da página em branco. Vai estar livre para julgar os homens do seu tempo e julgar também a você mesmo, né? Sem pudor, sem qualquer tipo de censura. E claro, isso também não deixa de ser uma forma de higiene mental. Né? Agora veja, como não há uma forma pré-determinada para se escrever um diário, você pode lançar no papel, sem qualquer ordem, pensamentos, desejos, preocupações, dúvidas, angústias. Tudo cabe ali. Até o valor das propinas que por acaso você receba no seu trabalho, você pode colocar. Né? O diário também é uma das melhores maneiras para você aprimorar a sua técnica de escrever. Porque você sabe, eu já disse isso aqui, só há duas formas de aprimorar a escrita: lendo e escrevendo. Então, o diário permite que você exercite a precisão da sua linguagem, do seu estilo.
Você também pode refletir num diário sobre o próprio ato de escrever, sobre as angústias que você experimenta para tentar expressar por escrito as suas ideias. Vejam, por exemplo, o Diário do Kafka, que tem passagens extraordinárias em que ele conta como ele se sentia derrotado pela linguagem, como ele lutava todos os dias para conseguir se expressar. Escrever um diário também pode servir para você acumular ideias que no futuro você pode utilizar em outros textos. Por exemplo, vejam os diários do Edmund Wilson. Ali tem ideias que depois ele desenvolveu em contos, em ensaios. E se não fossem as informações, um outro exemplo, que o James Boswell reuniu no seu diário, ele nunca teria conseguido escrever a biografia do Samuel Johnson, né? Que até hoje essa biografia é o paradigma do gênero biográfico. Mas você também pode registrar no seu diário a vida política, né? Pode fazer isso, inclusive, sob a ótica da intimidade. Imaginem um diarista que desprezasse a opinião da mídia e dos partidos e decidisse mostrar como as mudanças políticas afetam o seu cotidiano, a sua vida familiar ou a vida da sua comunidade. Um diário como esse é um documento que, no futuro, vai permitir um novo olhar a respeito da história. O melhor exemplo de um diário desse tipo é o do Victor Klemperer, que descreve o dia a dia de um judeu vivendo sob o nazismo. É um diário dramático. Claro, nós já sabemos que ele sobreviveu ao nazismo, mas o Klemperer, que foi professor de literatura, de línguas, ele narra cada dia como se fosse o último da sua vida. São anos em que ele vive numa constante incerteza. Mas você também não precisa se fixar no presente. Não, você pode descrever as suas lembranças do passado, ou pode contar o passado dos seus familiares. E pense também o seguinte, quer dizer, depois de anos escrevendo um diário, imagine que um dia você decide começar a reler as páginas que você escreveu. Que homem que você vai encontrar? Né? Em que você mudou ou não mudou? Quando você começa a reler aquelas páginas, você vai descobrir a linha da sua própria vida. Né? Às vezes tortuosa, às vezes frágil. Ali você vai reencontrar os seus erros e os seus acertos. Num diário também você pode refletir de maneira absolutamente livre sobre uma infinidade de questões. E essa liberdade, ela vai contribuir, com certeza, para ampliar a sua capacidade imaginativa, para libertar você de alguns dos seus medos, de algumas das suas inseguranças. O que mais? Bom, escrever um diário faz com que você também supere o temor, né? Supere o receio que muitos têm de olhar para a sua própria intimidade. O diário, então, vai servir como um espelho. Né? E eu garanto para vocês que uma das melhores vitórias da maturidade intelectual é a gente poder olhar no espelho e saber exatamente com quem nós estamos conversando. Então vejam, meus caros. Desculpem. A vida inteira cabe num diário. Né? As nossas anotações podem garantir conhecimento e inspiração para gerações futuras. Né? E nós não podemos ter medo da nossa opinião. Né? Com algum esforço, nós conseguimos enxergar
centenas de pormenores que passam despercebidos para a maioria das pessoas. E 10 anos escrevendo um diário, bom, imagine, pode se converter, esses 10 anos podem se converter num relatório perturbador, né, da vida, da nossa vida de todos os dias. Pode servir, inclusive, para historiadores, para antropólogos no futuro. Né? E nós temos que pensar que tudo merece a nossa atenção. Tudo merece ser preservado pela escrita. Não há nenhum traço da experiência humana que deva ser esquecido. Se o nosso cotidiano pode nos oferecer milhares de pequenas surpresas, se a vida está sempre nos surpreendendo, imaginem o que podem fazer os escritos daqueles que não só viveram, mas também guardaram as suas impressões pessoais para o futuro. É isso, meus caros. Bom, acho que nós passamos dos 10 motivos. Né? Acho que foram 12, 13 ou mais. Né? Mas isso não importa. O que realmente importa é que você comece a fazer o seu próprio diário. O que realmente importa é perceber que você tem algo para contar. E esse algo só você sabe. Algo que só você pode descobrir no seu interior e na realidade. Tá certo? Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Tudo de bom.